Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Amém? Vamos cantar. Vamos cantar mais um hino então. Pai querido, Canção da Vida, 477. Querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Enquanto os membros ainda se preparam para a sua entrada, vamos cantar o hino Joias Preciosas para as nossas crianças, 462. 462.
cantar a primeira estrofe e o coro. Eis que Cristo veio à terra em busca das joias, suas joias muito preciosas, de muito valor. Como estrelas da aurora, brilhando em glória, na coroa de Cristo, para sempre estarão. Vamos cantar então agora, vamos adorar, para a entrada dos membros da plataforma. Vamos adorar ao Senhor, vamos demonstrar gratidão, vamos entoar hino de louvor ao eterno Deus da criação. Possamos ter nosso ser prontos para ouvir sua voz, que Jesus nos dê muito mais poder e outros vejam que Ele vive em nós. Ao Senhor vamos adorar seu amor, vamos exaltar ao nosso grande Deus, o Rei do universo. Maravilhoso e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, te agradecemos imensamente pelo teu amor, pelo teu poder e por este santo dia que tu nos concedes para estarmos no teu santo lugar, para nos encontrarmos contigo. Abençoa-nos, ó Pai, com o derramamento do teu Santo Espírito nesta igreja, em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus. Bom sábado. Vocês estão bem? Essa semana fez um frio, né? Essa semana estava bem gostoso para a gente ficar em casa, bem aconchegante, né? Olha, chegou mais um. Muito bem. A história de hoje é uma história que aconteceu num lugar diferente daqui do nosso estado, um lugar mais quente, lá em Minas Gerais, Belo Horizonte. Contam a história de uma senhora, de uma avó. Quantos de vocês aqui conhecem o vovô, já visitam a casa do vovô e ficam lá com o vovô? Quantos de vocês? E é tão gostoso, né? Você tem um vô e uma avó maravilhosos, isso mesmo. Você vai bastante vezes na casa da sua avó, né? Mas essa história é o seguinte, a avó estava muito triste. Por quê? Porque a neta dela, uma menina pequena, ela estava muito, mas muito doente. Ela estava muito preocupada e ela estava muito fraquinha.
E ela falou assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou lá na cidade, lá em Belo Horizonte, eu vou andar, porque eu muito pobre a senhora, eu vou andar. E eu vou buscar ajuda, eu vou ver o que eu posso fazer para poder, alguém assim, me dar para poder salvar minha netinha. Minha netinha está muito doente. E ela foi. Chegou lá na cidade, os médicos, como que a senhora chega aqui e não traz a menina? Como que eu vou examinar? Como que eu vou saber o que a menina tem? A senhora vai ter que voltar para poder trazer a criança. Como é que eu vou examinar? Como é que eu vou saber? E ela ficou muito triste. Aí ela foi, na volta ela estava mais triste ainda. Ela estava assim, agora minha neta não vai conseguir fazer essa viagem toda. E tem que vir assim, sabe assim, com tanta dificuldade, ele não vai conseguir, ela está muito doente. Aí ela foi passando numa rua e ela escutou pessoas cantando numa igreja. E ela viu que estava o portão aberto e ela entrou. E era um grupo de pessoas, um grupo de mulheres, que elas estavam fazendo um grupo de oração. Então elas estavam cantando, se preparando para a oração. Aí ela ficou ali um tempo, as mulheres oraram, ela contou o que estava acontecendo. Aí as mulheres falaram assim, então vamos orar pela sua netinha. E oraram. Quando a oração daquelas senhoras terminou, ela falou assim, eu também quero orar. Eu também quero orar. Ela falou assim, mas olha, nós já oramos. Pode ficar tranquila, nós já fizemos oração, sua neta vai. Não, mas eu quero orar. E ela insistiu, eu quero orar. Então tá, né? Então vamos. Mas a senhora nunca. Não, eu já entendi como que nós oramos. Aí ela começou a orar. Aquela avó que não conhecia aquela igreja começou a orar. E a oração dela era assim, ó. Senhor, ó Deus, a minha neta, ela está doente. Ela já foi direto no assunto. A minha neta está muito doente. E eu sei que o Senhor pode ir lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer aonde é que eu moro. Pega uma caneta aí, eu espero um pouquinho, pega uma caneta. Pensa numa oração assim. Pedir para Deus pegar uma caneta para anotar o endereço. Aquela senhora nunca tinha orado, mas o coração dela estava assim, a neta estava muito doente. Pegou a caneta? Então, ó, é muito longe, tá? O senhor vai, né, de ônibus, você vai sair daqui de Belo Horizonte. Quando o senhor chegar naquela estrada, aí ele falou o nome da estrada, eu não. O senhor, na segunda rua de barro, o senhor entra. Segunda rua de barro, o senhor entra. Aí o senhor vai encontrar uma venda, assim, mais lá para dentro da rua, você vai encontrar uma vendinha do senhor Paulo, vai encontrar. Mas aí não é naquela rua. O senhor, na rua seguinte, o senhor vai entrar e é a última casinha. O senhor pode entrar sem problema nenhum. Pode entrar, não tem cachorro, o senhor pode entrar. E aí o senhor vai encontrar um tapetinho. O senhor vai encontrar um tapetinho lá na porta da minha casa. Aí o senhor faz assim, ó. O senhor levanta o tapetinho e o senhor vai encontrar uma chave lá embaixo. Aí o senhor pega e entra na casa. E a minha netinha está lá dentro. Aí o senhor cuida dela, trate ela, cure ela. Eu sei que o senhor pode curar. E depois não esquece que tem que colocar a chave lá no tapetinho de novo, porque senão depois eu não vou conseguir entrar. Essa foi a oração daquela senhora. As mulheres, mas que tipo de oração é essa? Elas falaram assim, olha, minha senhora, a senhora orou, agora a senhora pode ir em paz. Só que as mulheres, elas falam assim, será que essa oração vai ser atendida? Só que aquela senhora foi tão mais tranquila, ela já estava de outra forma. Em vez de cabisbaixo, ela foi mais tranquila. Com certeza ela sabia que Deus ia resolver o problema dela. E ela foi. Chegou lá, a neta veio toda correndo, abraçando. Mas minha filha, o que aconteceu? Olha, vó, entrou um senhor, eu vi um barulho na porta, entrou um senhor alto, vestido de branco, me abraçou, conversou comigo e depois falou assim, olha, eu preciso fechar a porta e deixar a chave lá no tapetinho, tá? Mas você fique tranquilo que a sua avó vai voltar. Aí ele foi lá, colocou a chave no tapetinho e foi embora.
a oração daquela senhora foi atendida. Da forma como você ora, se você orar com o seu coração aberto a Deus, verdadeiramente Deus vai atender sua oração. Tá bom? Nunca se esqueçam disso. Vamos orar então agora para que Deus esteja no nosso coração? Vamos orar? Pai querido, obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pelo sábado. Como é gostoso estarmos aqui na igreja. E, Senhor, nos ajude a cada vez, Senhor, que estivermos em condições de orarmos, ou até mesmo sem condições, mas estivermos tão tristes, que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a realmente acreditarmos e olharmos para as promessas que nos dás. Que tu possas, Senhor, ser com a nossa família, com o vovô, com a vovó, com o pai, com os tios, com todas as pessoas que nós amamos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vou enfrentar os gigantes do mal, em nome do Senhor do universo. Vou descansar. Provai e vede. História de hoje. O segredo do sucesso. Minha família era da Igreja Católica e no ano de 90 a minha família aceitou o Evangelho, a verdade adventista. Com 14 anos de idade, então eu pedi que eu fosse batizado. Eu me batizei e me tornei ainda na juventude dizimista, ofertante e pactuante. E então veio o meu sonho de fazer teologia, de exercer o ministério da palavra de Deus. O sonho de teologia era ardente no coração. Eu conheci a Vânia. Nós nos casamos e então fomos para Macapá. Nós fomos liderar uma campanha de colportagem. Foi uma bênção muito grande. Em 4 meses, Deus nos deu assim os recursos para praticamente ficar 2 anos no seminário. E agora fomos para a faculdade, morávamos então no melhor apartamento, pagamos um semestre de cada faculdade à vista, 6 meses de aluguel à vista. Depois de muitas bênçãos, ao chegar no seminário e eu e minha esposa sentarmos para colocar a vida financeira em dias, nós percebemos a primeira falha nossa. Nós recebemos parte daquele dinheiro todo e havia uma parte a receber ainda do campo e nós não havíamos ainda devolvido os dízimos e as ofertas daquilo ali. Fui chamado para liderar outra campanha agora em Curitiba. Podíamos ter saído ali com um bom dinheiro também, mas em contrapartida nós saímos com uma dívida. Aí nós já não pagamos mais o colégio, que não tínhamos mais dinheiro, pagamos só a matrícula. E entramos no processo de pagar a matrícula e ficar devendo todo aquele semestre. A esperança era que em alguma dessas campanhas nós íamos resolver nosso problema financeiro, mas eu esquecia que eu estava em falta com Deus. E agora fomos chamados para liderar uma campanha maior, uma campanha de um outro colégio, do UNASP, e para minha surpresa, quando eu fui fazer o acerto com o gerente, eu levei um choque, porque só constava que eu tinha que acertar com o campo em torno de 30 e poucos mil reais. E eu então agora percebi que eu estava indo para uma situação que eu não tinha mais controle. Olhamos um para o outro e falamos: amor, está tudo errado conosco e nós temos que colocar a nossa vida em ordem com Deus. E em lágrimas nós sentamos, pegamos um papel e colocamos agora tudo o que devíamos a Deus. A cada final de campanha nós prometemos devolver R$1.000 desse valor e começamos a perceber Deus também agora abrindo as mãos para nos abençoar, porque agora também nós devolvemos a Deus nosso coração. Começamos a perceber que empresas que nós não conseguimos abrir num tempo de trabalho, nós abrimos com 2 dias, 1 dia. Era a mão de Deus em resposta daquilo que nós aprendemos a fazer. Hoje eu me sinto uma pessoa muito abençoada. Primeiro por ter Deus na minha vida de maneira muito profunda, muito intensa. E depois por ser um pastor da Igreja de Deus. O segredo do sucesso, em primeiro lugar, é não perder a comunhão com Deus. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
Querido e amado Pai que está nos céus, louvado seja o teu nome. Estamos aqui, Senhor, imensamente gratos a Ti por teu cuidado. Imensamente gratos, Senhor, porque neste momento estamos trazendo aqui a tua casa de oração, Senhor, os dízimos e as nossas ofertas. Principalmente, Senhor, o nosso ser. Que eu possa abençoar a cada um que aqui está. Por favor, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Convidamos a todos para que juntos louvemos ao nosso bom Deus com o cantar do hino número 11. Ao Deus de Abraão louvai. Número 11. Céu, terra e mar, fogo.
Filho então se deu ser até morrer. Ao Deus de Abraão louvai, os anjos dão louvor, e vós também louvores dai ao Deus de amor, ao Deus de Abraão e meu, além irei louvar, eternamente eu louvarei ao Deus sem par. Ajoelhados, busquemos a Deus em oração. Bondoso Deus, que habita no mais altos céus, louvado seja o teu santo nome. Deus de amor e de misericórdia, aqui estamos ajoelhados diante da sua altíssima presença, agradecidos porque temos o santo sábado e pelo teu santo e bom Espírito nos fizeste reconhecer que esse sábado é um momento especial para adoração. E aqui viemos fazer isso. Pedimos ao Pai eterno que nos ajude nessa adoração. Que o teu santo e bom Espírito venha estar conosco. Que o teu santos anjos também estejam conosco. E que o teu povo possa se achegar em todos os lugares onde foi dedicado para a adoração nesse santo sábado. Que tu aceite a nossa oração. Aceite a nossa adoração em todas as formas durante esses momentos sabáticos. De maneira muito especial suplicamos que tu use o teu servo, o pastor Sérgio Monteiro, que ele venha falar os nossos corações nesta manhã, como falou ontem à noite para nós, e irá também falar hoje à tarde. Que tu unjas os lábios dele e ilumine a mente dele para ele lembrar tudo que tem estudado, aprendido com a tua igreja e com suas experiências para todos nós. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Mais uma vez suplicamos e agradecemos com o perdão do nosso pecado, o doce nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o pastor mandou fazer um apelo, um convite especial a toda a igreja. Ontem à noite nós já tivemos uma programação muito boa aqui, excelente. O pastor Sérgio Monteiro nos falou sobre o nome de Jesus, esses debates, esses questionamentos que estão surgindo sobre o nome de Jesus. Ele já nos posicionou bem, mas pode continuar respondendo hoje à tarde. A partir às 16h30 ele estará fazendo aqui uma programação dentro do JA para responder e dirimir as dúvidas de todo mundo a respeito de Israel, ser judeu, não ser judeu, nome de Jesus, Espírito Santo, Trindade. E se você puder convidar mais pessoas que tiver com dúvida, essas conversas, murmurinho que está acontecendo dentro da igreja aí, que os traga para poder então tirar dúvida com pessoa que está gabaritado, que conhece o hebraico, não somente por estudo de escola, mas também por nascimentos e assim por diante. Então, hoje você vai ouvir ele falar, à tarde, às 16h30, nós estaremos começando a cantar aqui e depois teremos a programação com ele, estará respondendo sobre variados temas. E o pastor também convidou a nós, toda a igreja, está sendo convidada para as 40 madrugadas, que se dará a partir do dia 1º de setembro até dia 10 de outubro, a partir das 5h30 até as 6h30. O pastor recomenda que as irmãs que já vêm para o trabalho, de calça comprida, alguma coisa, que venham com a roupa mais comprida por cima, para poder participar na adoração aqui durante o culto. Que nós teremos todas as madrugadas a partir do dia 1º/9, ok? Então você está convidado, fale com os outros irmãos para que nós possamos ter uma vigília de consagração, assim como nós tivemos hoje uma pela manhã, pela família do irmão Gilberto, em favor da saúde da sua filha, a Letícia, ok, irmãos?
Foi muito bom, estivemos aqui juntos. Então esperamos que vocês estejam conosco durante essas 40 madrugadas. Agora eu quero apresentar, porque os demais na plataforma todo mundo já conhece, né? Eu quero apresentar o convidado especial para esse sábado, que ele estará falando para nós nos 2 cultos. É o pastor Sérgio Monteiro. O pastor Sérgio Monteiro, ele é auxiliar do pastor Jorge Pimenta em Mogi das Cruzes, né? Mogi Guaçu, São Paulo, né? Mogi Guaçu. Então, ele estará falando conosco. E a especialidade, inclusive no colégio, está sendo preparado, assim como outros pastores, para trabalhar exatamente com o povo judeu, para poder pregar para o judeu, mostrar para o judeu que nós não temos diferenças com o povo judeu, como também nós queremos pregar para todas as formas e classes que a Eliwat apresenta, ok? Ele estará falando conosco e o momento a seguir, depois da música, né? Convidamos Aguinaldo, por favor. Ele vai nos brindar com uma melodia e principalmente louvar a Deus e nos preparar para a mensagem desta manhã. Quando eu me preparei para louvar a Deus nessa manhã, pensei no Gilberto e outras pessoas que estão passando tribulações em suas vidas. Essa música vai falar, apesar da tempestade, o Espírito Santo vai nos guiar até o porto seguro. Tempestades podem vir na jornada rumo ao lar, mas tua graça nos conduz, navegando rumo ao céu. Peregrinos somos nós, vem guiar-nos com tua voz, segue à frente, somos teus, ao seguirmos rumo ao céu. Santo Espírito de paz, traz coragem mais e mais. Vem manter tua forte mão, conduzindo a embarcação, mesmo que esteja bravo o mar, a jornada rumo ao lar. Vem manter a direção, é nossa humilde oração, que a brisa ajude a nos levar mais depressa ao nosso lar. Vem estar bem junto a nós, do nascer ao pôr do sol. Nosso amor é todo teu, ao seguirmos rumo ao céu, ao seguirmos rumo ao céu. Amém.
Feliz sábado a todos. Tá feliz mesmo ou foi só por protocolo? Foi só por protocolo? Então eu vou pedir de novo, vou falar de novo. Feliz sábado. Agora está parecendo o povo mais feliz da terra. Porque às vezes você sabe que nós adventistas do sétimo dia, nós somos o povo que temos todos os motivos para sermos o mais feliz da terra. E às vezes na igreja nós somos o mais triste, carrancudo, cara fechada que existe na face da terra. Ontem vocês lembram, ontem à noite, que eu falei sobre o amém, né? O que eu falei sobre o amém ontem? Aqueles que sabem vão me ajudar a ficando quietos. Mas aqueles que não vieram ontem à noite, agora eu vou perguntar para vocês, é a pergunta da vida de vocês. Vale $1 milhão. Né? Vale $1 milhão que vocês vão receber no céu. O que significa a palavra amém? Eu sabia. Vocês viram que todo mundo cai? Não é? Não, amém não significa assim seja, a não ser em termos de dicionário. Deixa eu só tirar essa carteira daqui, porque ela está tão cheia de vento que está incomodando. Amém, na verdade, é uma frase linda em hebraico. Agora, aqueles que se lembram, eu vou falar em hebraico, vocês repetem depois aí falando em português, tá bom? Ela diz assim, Elohim Melech Naaman. O que significa isso? Deus é um rei fiel. Deus é um rei fiel. Pode falar amém. A ideia é essa. Eu ensino vocês, aí vocês falam amém com mais vontade, né? Porque às vezes eu disse ontem à noite, nós temos o amém como uma pausa na oração. Nosso querido irmão que está doente, pausa, amém. A gente nem pensa muitas vezes no que estamos dizendo. Nós nem pensamos muitas vezes no que estamos dizendo. Nós precisamos aprender a nos colocar na presença de Deus inteligentemente, parando para escutar. E quando nós paramos para escutar, nós clamamos e louvamos a Deus com aleluias, hosanas, amém, louvado seja o nome de Deus. E isso não vai nos transformar em uma igreja neopentecostal, vai nos transformar na verdadeira igreja pentecostal. A igreja que recebe o poder do Espírito de Deus, que é o próprio Deus derramado em você. Pode falar amém? Isso. A gente vai ter que aprender isso aí, é que eu vou ficar só até hoje à tarde, mas senão vocês iriam ver. O pastor Cidral, eu ficava olhando para ele ontem e falei assim, ele parece demais alguém que me lembra. Eu fiz o meu estágio de 3º ano com o pastor Cidral, de evangelismo. Ou seja, foi um estágio extremamente maravilhoso. Estive com o pastor Valdir Lucas, mas o meu coordenador de estágio era o pastor Ari Cidral. E é fenomenal, viu? É muito bom. E no ano passado ele me mandou para uma igreja chamada Jardim São Sebastião, lá em Hortolândia. E eu fiquei ali 7 meses. O estágio dura 3. Mas eu fiquei mais tempo, já conhecia todo mundo. E foram 7 meses, quando no final, ali por volta do 3º mês, então o pessoal foi mais rápido. 2º mês, nós já estávamos falando amém, bradando, e eu falava assim, tá vendo? Agora os anjos estão gostando. Agora os anjos estão gostando. Em um dia, de um dia para o outro, não vai dar. Mas a gente vai trabalhar fazendo o possível hoje aqui com vocês e também à tarde também, eu espero vocês à tarde. Eu tenho trabalhado com judeus, tenho trabalhado com este povo que é o meu povo, eu sou de ascendência judaica, e ontem à noite, como eu vi o irmão Soares, né? Também é de ascendência judaica, eu comecei alguns outros aqui também, pelos seus sobrenomes demonstrariam a ascendência judaica. E há vários aqui, havia um rapaz aqui ontem à noite que era Oliveira. Tem mais algum Oliveira aqui? Cadê? Oliveira 2 vezes, é Oliveira. Lá atrás tem mais um irmão. Oliveira é sobrenome sacerdotal, é um sobrenome que foi tomado pelos levitas na época da Inquisição. Ferreira, tem algum Ferreira? Amém, irmãos. Tem algum Kowalski? Kowalski é a mesma coisa, Ferreira. Monteiro? Eu. Só estou sozinho? Tenho eu. Soares, tem o nosso irmão aqui. Souza, Santos, Reis, cadê o pastor? Reis também, e vários outros. E se eu fosse falar, existem muitos nomes aqui que são de ascendência judaica. Qual, pastor? Qual? Eu não consigo falar esse. A minha língua não trava tanto. Milbracht. A gente pode analisar esse nome. Não, eu estou diante de um legítimo representante da raça, né? Abraham Avinu, judia completa. Vejam só. O que eu quis dizer, por que eu estou tratando isso com vocês agora? Não é o tema específico do que nós queremos falar nessa manhã, do sermão dessa manhã. O sermão dessa manhã, quem teve a curiosidade e a oportunidade de dar uma olhada no Facebook, que eu não tenho, eu preciso ir depois, é a segunda vinda antes da segunda vinda. Qual é a segunda vinda antes da segunda vinda? Mas eu queria apenas a título de introdução. Nós temos, por que a igreja pensou, apenas rememorando para os que estiveram aqui ontem à noite, para você que não esteve. A igreja tem um ministério chamado de missão global.
O Ministério de Missão Global é um ministério pensado no coração de Deus para atingir todos os povos. Nós não podemos cumprir o ID, a não ser que o cumpramos indo a todos os povos, nações, línguas e tribos. Indo apenas aqui ao povo de Joinville, ou apenas às pessoas de alta classe, ou indo apenas a São Paulo, ou em lugares onde já temos cristãos, nós não estamos cumprindo o ID. O ID significa efetivamente, determina que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao tomar sobre si a responsabilidade de ser o remanescente e o privilégio de ser o remanescente nos últimos dias, ela vai. E ela não vai apenas a um lugar, ela vai a todos os lugares. Vai a todas as pessoas, vai a todas as línguas, a todas as etnias, a todas as pessoas. Nós colocamos de lado efetivamente todas as diferenças nacionais para levar o evangelho transnacional. Nós vamos levar o reino que é transcultural, o reino que não está preso, não está moldado e não está transformado por nenhuma cultura. Às vezes me perguntam nas discussões sobre música, quando eu falo em algum congresso de músicos ou algumas coisas assim, mas qual é a música melhor? É a da cultura europeia, da cultura dali ou da cultura daqui? A música tem que ser culturalmente condicionada, desculpem. A música não é culturalmente condicionada, como não é o Evangelho. Nós somos chamados para sermos cidadãos do reino de Deus, e não cidadãos apenas do reino do Brasil. Nós somos chamados para sermos cidadãos de um reino que tem a sua própria cultura, e é essa cultura que nós temos que levar. Um teólogo chamado Richard Niebuhr, ele dizia, o cristão deve transformar a cultura em que vive. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como transformadora da cultura, no ano de 1994, ela trouxe, deixa eu só remodelar a frase, Deus trouxe para a nossa liderança o pensamento de que para cumprir a missão global, nós precisamos ir falar com os árabes, falar com os judeus, com coreanos, com índios, com todas as pessoas na face da terra. E por isso a igreja votou no ano de 1994 a criação das chamadas Casas de Páscoa. Nós temos o pastor Assad Bechara que cuida aqui em São Paulo. Em São Paulo existe uma casa de oração, que é a comunidade árabe aberta. E o pastor Assad Bechara e o pastor Flávio, não me recordo sobre o sobrenome dele, mas eles são os responsáveis por este ministério. Estão abrindo em outros lugares, querem vir aqui ali para a Tríplice Fronteira também, para abrir um ministério. E um outro ministério que foi aberto foi o ministério com os judeus. Ministério com os judeus. E o ministério com os judeus é, talvez de todos os ministérios, o mais difícil. Eu expliquei ontem à noite por quê. Porque quando você fala para um judeu, tem uma verdade para te mostrar, o que ele responde para você? Qual a verdade? A que o meu povo recebeu no Sinai? A que o meu povo, aquela através de Jesus, que você fala de Jesus, Yeshua, Hamashiach, o Mashiach que veio e que era judeu? Qual é a verdade que você tem para me mostrar? O que é que você pode me mostrar? Vocês entenderam a dificuldade? Por isso a igreja, sabiamente, também nos seminários teológicos, tem chamado pessoas que talvez tenham ascendência, outros não têm ascendência judaica, mas querem trabalhar com árabes, com judeus, querem trabalhar nestes grupos étnicos, e tem lhes dado treinamento específico e focado na missão com estes grupos. E eu fui chamado para fazer um treinamento específico, por minha ascendência judaica, para o povo judeu. E eu trabalhei durante 3 anos e meio, 3 anos, na comunidade judaica de Campinas, trabalhando ali com a comunidade judaico-adventista, Bet Benei Zion, que quer dizer Casa dos Filhos de Sião. E hoje, embora eu esteja numa igreja tradicional, eu continuo envolvido no ministério, ajudando aqui, mande vocês aqui em Florianópolis, Igreja Central de Florianópolis, o pastor Geltler e o pastor Paulo Orling, eles são os responsáveis ali pela comunidade judaica de Bet Benei Zion de Florianópolis. Eu estive lá na fundação dela. Quando começou, nas primeiras reuniões eu estive lá. Passei por aqui por Joinville, porque eu tomei um remédio para tosse e o remédio me fez dormir quase no carro. E eu vim de Camboriú, consegui chegar aqui em Joinville, mas foi uma excelente maneira de que Deus me trouxesse até aqui. Fiquei aqui uma noite e um dia e hoje estou aqui de volta para falar com vocês. Falar a respeito de um assunto que me encanta. E nesta manhã eu não vou falar para vocês sobre judaísmo. Nesta manhã eu não vou falar para vocês sobre teologia de forma técnica. Mas eu quero trazer vocês a reflexão a respeito dos acontecimentos e das razões de alguns acontecimentos, balbúrdia de discussões que têm acontecido dentro da nossa igreja. Eu queria orar antes com você, porque o assunto dessa manhã, na minha visão e na visão de alguns colegas, é o assunto mais importante na vida da Igreja Adventista do Sétimo Dia nestes últimos tempos. Podemos orar juntos? Grandioso e eterno Deus, nós abriremos a Tua palavra agora, ó Pai. E ao buscarmos compreender esta segunda vinda, antes da segunda vinda, eu te rogo, ó Pai, que o Senhor nos dê um derramamento especial nesta manhã do Teu Santo Espírito.
que Ele que já habita conosco esteja também em nós, e que nós possamos compreender e conhecer as razões, e ao compreendermos as razões, nós possamos aceitar a Tua solução e compreender os tempos em que nós vivemos. Bendize-nos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Sabe, querido, se eu fosse Satanás e eu quisesse destruir completamente os planos de Deus e frustrar os planos de Deus para a sua igreja nestes últimos dias, eu faria com que a sua igreja ignorasse a ação do Espírito Santo. Primeira coisa que eu faria seria fazer com que a igreja não quisesse falar mais sobre o Espírito Santo. Ou pior, com que a igreja tivesse uma noção distorcida do Espírito Santo. Sabe por quê? Abra a Bíblia de vocês no livro de João, na promessa de Cristo, quando ele está saindo da terra. A essa altura vocês já devem saber o que é a segunda vinda antes da segunda vinda, mas nós vamos analisar rapidamente algumas características. Capítulo 14 do livro de João, e você conhece o capítulo 14 do livro de João, mas eu quero ler para vocês a partir do verso 15. Ali nos diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Para quem é a promessa do Santo Espírito? Para quem é a promessa do Santo Espírito? É para o mundo? A promessa do Santo Espírito não é uma promessa para o mundo. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, a promessa do Santo Espírito é uma promessa simplesmente e exclusivamente para o povo de Deus. A promessa do Santo Espírito é uma promessa para aqueles que devem herdar a salvação. Vejam que o texto diz: Ele não vem para o mundo, porque o mundo não o vê e não o conhece, mas Ele virá para vós, porque vós o conheceis, e Ele está convosco e habitará dentro de vós. Habitará no vosso coração, estará convosco. É de modo muito simples, muito claro e de forma extremamente tremenda que o Espírito Santo vem apenas para a igreja, e através da igreja, através do povo de Deus, é que o Espírito brilha para o mundo. Nós precisamos entender neste momento exatamente o que significa a vinda do Espírito Santo para a igreja. O que é que significa a vinda do Espírito Santo para você? O que é que ela significa em termos gerais para a nossa igreja? Antes de nós continuarmos, eu só queria dar uma informação. Quando eu estudei teologia na faculdade metodista, eu estudei teologia na faculdade presbiteriana, na metodista e depois na nossa igreja. Na faculdade metodista, uma vez nós perguntamos ao pastor José Carlos Ramos, não é o nosso pastor José Carlos Ramos, é um homônimo da professor de homilética. Quanto tempo deve durar um bom sermão? Quanto tempo deve durar o sermão? E várias foram as respostas, mas ele disse assim: eu vou dar para vocês exatamente o tempo que Spurgeon, a não ser em ocasiões especiais, disse que deveriam durar. Os primeiros 10 minutos do sermão são diretamente vindos do trono de Deus. O pregador às vezes nem sabe o que ele está falando direito. É Deus quem fala de forma eloquente e completa. Os próximos 10 minutos, Deus te ordenou que você estudasse durante a semana o seu sermão. Preparasse. E esses próximos 10 minutos, Ele fala através do que você estudou. Se você não se preparou, você vai ter alguns problemas. O que passar de 20, 25 minutos é coisa do diabo. Então não passe disso. Principalmente aqui quando você fala pela manhã, porque dependendo do horário, principalmente no segundo culto, dependendo de um determinado horário, o que eu disser para vocês vão lembrar de comida. Então não se preocupem aqueles que... Vocês estão no primeiro culto, eu posso falar até às 11. Não? Sobre o Espírito Santo, irmãos. A gente precisa falar bastante. Mas aqueles que tiver... No segundo culto o pessoal vai ver, nós vamos falar um pouco menos. Ou não. Voltando ao texto bíblico. Nós precisamos entender efetivamente qual é o significado do que nós vivemos nestes dias e por que a razão. E Satanás leu esse texto. Satanás leu esse texto de uma forma muito clara. Ele ficou olhando para esse texto e meditando. Se Jesus nos diz que o Espírito não pode vir para o mundo porque não o conhece, mas aqueles que conhecem o recebem. Satanás disse o quê? E eu fico imaginando o concílio satânico, dizendo como é que nós vamos fazer com que a igreja de Deus, nos últimos dias, perca a sua principal capacidade, o seu principal capacitador. Simples. Vamos fazer com que eles se transformem em homens e mulheres que não conhecem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não pode vir para aqueles que não o conhecem. O Espírito Santo é o membro da divindade. O membro da divindade, o agente transformador, de acordo com Ellen White no livro Evangelismo. Ele é o agente transformador, aquele que age dentro do coração do ser humano ainda em pecado.
A Bíblia nos fala de Jesus Cristo batendo, e você conhece o texto lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Ele está à porta do nosso coração e bate. Ele está à porta do nosso coração e bate. Deixa eu contar só uma novidade para vocês, talvez vocês não tenham sabido disso. Você e eu não perdemos a chave do nosso coração, sabia? Nós não sabemos onde está a chave do nosso coração. Jesus vai ficar batendo, esmurrando a porta do nosso coração. E se não for a ação do Espírito de Deus, e nós permitirmos que o Espírito de Deus, entrando no nosso coração, limpe a sujeira do pecado, ilumine a escuridão da negridão da iniquidade, nós vamos continuar ouvindo alguém bater lá fora, mas sem permitir que ele entre, porque não temos a chave. É o Espírito Santo em nosso coração, porque naturalmente nós somos inimigos de Deus. E é o Espírito Santo em nosso coração que permite que nós ouçamos a voz do Espírito de Deus, de Jesus Cristo que está lá fora. E ao ouvirmos a voz de Jesus Cristo, o Espírito nos diz: aqui está a chave, toma e abre. De modo que se nós não compreendermos a ação do Espírito Santo, ou nem sequer o conhecermos, ou vivermos de uma forma, dizendo que temos o Espírito, mas vivendo de forma não transformada, o coração continua trancado. E se o coração continua trancado, nós entramos na mesma categoria do mundo que não recebe o Espírito Santo. E quando não recebe o Espírito Santo, é possível cumprir a missão de Deus? É possível cumprir a missão de Deus para nós nesses últimos dias? É virtualmente, na verdade, é impossível cumprir a missão que Deus nosso Pai nos entregou para cumprir o desígnio dele de salvar almas, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Vocês se lembram, eu disse ontem à noite também, vocês sabem, que no livro de Atos nós encontramos ali os atos de quem? Os atos do Espírito Santo. Na verdade, os atos dos apóstolos deveria ter o seu nome mudado, para ao invés de se chamar Maaser HaShalachim, como é conhecido em hebraico, se chamar Maaser HaRuach HaKodesh, os atos do Espírito Santo. Porque em Atos você vai encontrar 15 a 16 menções de Jesus Cristo, mas mais de 30 menções à ação do Espírito Santo. É em Atos que você consegue determinar exatamente a forma como o Espírito Santo age. E o que é necessário para que você receba o Espírito de Deus. O que é necessário para que você receba na sua vida o Espírito de Deus. Vamos ler um pouquinho o livro de Atos? Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 2. Nós já entendemos então que sem conhecer o Espírito de Deus, nós não podemos receber. E o que é que o livro de Atos nos fala a respeito do Espírito Santo? O primeiro lugar que nós vamos encontrar é no capítulo 1. Jesus nos fala, no capítulo 1, verso 5, ele já nos diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus promete um batismo com o Espírito Santo. O que é batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo não é você ser, como nós somos batizados em água, ser colocado e ser retirado, mas é ser colocado e permanecer no Espírito Santo. É receber uma dotação especial do poder de Deus, do Espírito Santo, para que você seja transformado. E aqui eu quero trazer a vocês uma primeira característica. Quando você vai um pouquinho mais adiante, no verso 8, Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é aquele que te prepara para cumprir a missão. Para cumprir a missão. Ellen White, num texto comentando este texto especificamente, ela diz assim: muitos há que estão esperando receber a dotação especial da chuva serôdia, do Espírito Santo na chuva serôdia, para então ter sua vida transformada. Quão grande este engano, diz o Espírito de profecia. O Espírito Santo não virá sobre ninguém na chuva serôdia que não o tenha recebido na chuva temporã. Na chuva temporã. O que é a chuva serôdia? A chuva serôdia é o cumprimento do que nós vamos ler em seguida no capítulo 2. A chuva serôdia, na verdade, é uma reedição. Lembra que eu falei de segunda vinda antes da segunda vinda? É o retorno do Espírito Santo para te preparar para cumprir uma missão e em seguida te preparar para estar em pé no dia que Jesus voltar. Nós sabemos o que vai acontecer antes que Jesus voltar. Sabemos antes que Jesus volte. Sabemos ou não? Há um script na Bíblia que nos diz o que vai acontecer. E então acontecerá isso, de acordo com Apocalipse 18, verso 8, nós teremos um ano de pragas caindo, e as pragas cairão durante todo este ano. Eu gostaria que fosse esse, para que a gente no ano que vem já estivesse no céu, mas infelizmente ainda não vai ser, não começou. A não ser que a gente considere aí alguns políticos como sendo uma praga. Praga do Apocalipse também. Né? Alguns são. Mas assim,
As pragas não começaram a cair. Não sei se alguém aqui já abriu a torneira e caiu sangue. Se caiu, irmão, começa a orar, porque só vai cair para os ímpios. Se em algum momento saiu sangue lá, começa a orar e entregar a vida a Deus, porque as pragas não caem sobre os filhos de Deus. Amém? Vamos começar aquele exercício do amém. É assim, ó. Você abre a boca e fala um A. Pode fazer. O pastor Jade Santos dizia que A não é O. É A mesmo. Amém. Isso. A gente vai precisar. Cadê o maestro do coral aqui? A gente vai precisar trabalhar com isso. Deus está querendo preparar o seu povo hoje para receber a chuva temporã. Quando vier a chuva serôdia, aquele que não foi preparado pela chuva temporã não haverá de receber a chuva serôdia, porque a chuva serôdia não prepara você, não vem para te transformar o caráter. Ela vem para aqueles que tiveram o caráter transformado, para prepará-los para cumprir a última missão e o último desígnio de Deus para o mundo. A chuva serôdia, ela, e eu vou dizer algo para vocês, talvez vocês nunca tenham escutado. A porta da graça, que nós estamos todos esperando que feche, ela se fecha antes para você e para mim. Vocês sabiam disso? A porta da graça se fecha antes para cada adventista do sétimo dia, porque somente aqueles que tiverem recebido o Espírito, o derramamento do Espírito Santo, é que estarão prontos para estar diante de Cristo quando Ele vier. E a igreja, nós temos que levar o último chamado. A chuva de serôdia, ela nos prepara para levar o último chamado de misericórdia para o mundo. E como é que nós podemos receber? O Espírito de Profecia diz no Atos dos Apóstolos, e naquele livrinho pequeno, Preparação para a Chuva Serôdia, do pastor Cottrell, nos diz assim: nós precisamos receber a chuva serôdia para podermos pregar para o mundo, e apenas aqueles que forem santificados e se separarem pelo derramamento da chuva temporã hão de receber a chuva serôdia. Aqueles que não receberem a chuva serôdia dentro da igreja, significa que não fazem parte do povo de Deus. Não fazem parte do povo de Deus. O que isso significa de forma muito clara e muito precisa é que nós temos o nosso período de graça menor do que para o mundo. Porque nós precisamos levar a mensagem. E para levar a mensagem precisamos ser parte do povo de Deus. É chocante saber disso. É chocante saber que quando eu lia pela primeira vez, estava estudando esse tema a primeira vez, eu parei e falei, peraí, então significa que eu tenho um tempo menor? Significa efetivamente que ao nós aceitarmos a mensagem, nós ou vivemos efetivamente pela mensagem, ou nos perdemos porque vivemos indolentemente de acordo com a mensagem. Nós estamos preparando uma grande festa. Nós gostamos de festa. Nós gostamos de uma grande festa, gostamos de festas e festas, mas muitas vezes nos esquecemos de convidar aquele que deveria ser o principal convidado, o Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes não quer falar nas nossas comissões, mas nós não deixamos, queremos que a política fale nas comissões. O Espírito Santo quer falar através do pregador, e muitas vezes o pregador quer falar de elementos teóricos, filosóficos, exegéticos e coisas parecidas. É bonito, é legal ouvir um grande pregador, mas quem disse que Deus fala apenas através de grandes pregadores? Quem disse que Deus quer falar somente através da sua eloquência? Deus quer falar ao teu coração, Deus quer te mostrar que você é um filho querido de Deus. Quando nós vamos ao capítulo 2 do livro de Atos, nós encontramos o cumprimento imediato da promessa de Jesus Cristo. E nós vamos aqui, e aqui nós vamos começando a nos dirigir para o desfecho. Nós encontramos no capítulo 2, diz assim: ao cumprir-se, verso 1, o dia de Shavuot, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ontem à noite um jovem que estava aqui, o Jonathan, não é isso? O Jonathan. Ele fez uma pergunta que eu achei interessante. Ele discorreu um pouco ali a respeito das palavras hebraicas e gregas utilizadas para descrever o Espírito. Ruach, Neshama, Nefesh e Pneuma. E ele perguntou assim: pastor, o que significa? Como é que em um determinado momento nós encontramos ali vento, e em outros momentos encontramos não é vento, em outros vento? Como é que eu sei quando é vento, quando é que eu sei quando é o Espírito de Deus? E por que usa para o Espírito de Deus a palavra vento? E a resposta é simples. Quando você vai no capítulo 3 de João, você encontra Jesus falando a Nicodemos que o vento vai para um lado, vai para o outro, e você não o pode direcionar. Efetivamente ali nós poderíamos traduzir, e hoje é da forma mais correta, nós compreendemos, que ali deveria ser traduzido como Espírito. Sabe o que significa?
exatamente o que diz aqui no capítulo 2, verso 4, finalzinho. Segundo o Espírito lhe concedia. É o Espírito de Deus quem deve direcionar a igreja, e não a igreja direcionar o Espírito. É o Espírito de Deus quem deve direcionar a tua vida, e não você querer direcionar como o Espírito deve agir em você. É exatamente o que Jesus queria dizer. O Espírito vem e te leva, ele é um vento impetuoso, ele é um movedor, mas ele não é movido por ninguém. Ele é aquele que te toma e te leva, como levou Filipe até o eunuco, ou nas tradições judaicas, como levou Abacuque para alimentar Daniel. Para alimentar Daniel na cova dos leões. Ou ele é aquele que moveu homens e mulheres a entregarem sua vida por este evangelho, por este momento, por esta mensagem maravilhosa. Homens e mulheres que entregaram os seus bens. Homens como Paulo, que saíram para pregar sem saber para se voltariam. Homens e mulheres como um homem chamado Zinzendorf, que eu vou contar para vocês no final do sermão qual era a história dele. O nome dele é lindo e vocês vão gostar e vão querer colocar nos seus filhos também. É um nome maravilhoso, mas ele mais do que o nome, ele foi um homem que entregou sua vida completamente à ação do Espírito de Deus, compreendendo que este ser maravilhoso, a terceira pessoa da divindade, quando vem, move você. Se você gosta de ficar sentado na igreja, e só ficar sentado na igreja, deixa eu dizer uma coisinha para você. Ore para que o Espírito venha na tua vida, porque o Espírito na tua vida vai fazer com que você se levante imediatamente de dentro da igreja e vá pregar. E vá pregar. Nós não fomos chamados para vivermos dentro da igreja. Bancos confortáveis são maravilhosos, ar-condicionado é muito bom, ventilador é maravilhoso, ouvirmos boas músicas é fantástico, ouvirmos boas pregações é fantástico, mas se isso não se transformar em almas para o reino de Deus, você está tão perdido quanto as pessoas estão lá fora. Porque o Espírito de Deus não veio ainda sobre você. É mais ou menos da seguinte maneira. Imagine que eu chegasse aqui nessa manhã, agora são 9h10, estamos terminando daqui a 40 minutos, e eu chegasse aqui nessa manhã, daqui a 25 minutos, e dissesse assim: irmãos, desculpem, eu vim pregar, mas cheguei atrasado. Eu estava vindo com o carro, eu estava vindo com o meu carro, estou vindo aqui de lá de Campinas, e estava vindo de lá e no caminho furaram os 4 pneus do meu carro. Mas aí eu consegui trocar o carro. Consegui trocar os 4 pneus. E eu troquei os 4 pneus. Já tem alguma coisa errada aqui, né? Quantos steps nós temos? E eu troquei os 4. Mas aí eu estava aqui na descida, eu estava ali na Serra do Cafezal. E aí, vamos deixar mais perto aqui. Estava aqui vindo entre Curitiba e Joinville já. E quando eu cheguei num determinado... Quando eu terminei de trocar tudo ali na beira da estrada, quando eu fui colocar a calota do carro, uma delas voou e foi parar no meio da pista. BR-101, né? Da BR-101. E no momento quando eu corri para pegar, eu cheguei ali, fui pegar, eu me abaixei, quando eu levantei, vi uma jamanta, daquelas que trazem, aquelas cegonhas, né? Que trazem vários carros da Honda ou da Toyota, aqueles carros que todo mundo gosta de comprar. Então assim, aqueles carros, e vinha um monte, e ela bateu em mim, e me atropelou. Irmãos, vocês não sabem o que aconteceu. Naquele momento, quando eu percebi, eu só vi aquela placa enorme da Scania vindo para cima de mim, e ela bateu em mim, me jogou para um lado, me jogou para o outro, eu caí daqui, caí dali. Mas olha, estou aqui, cheguei, não sujou nem meu paletó. O que vocês diriam de mim? Agora eu pergunto para vocês, o que é maior? Uma jamanta, uma cegonha, um caminhão ou Deus que você diz que tem tido um encontro? O que é maior? Do Deus que você diz que crê ou uma jamanta, uma cegonha? Ou um caminhão ou um carro? Se você ao se encontrasse com uma jamanta, no caso como essa história absurda que eu contei agora, você seria chamado de mentiroso por haver dito que teve um encontro com uma jamanta, mas está vivo, sem ao menos sujar o paletó, sem nenhum tipo de mudança na sua vida, quanto mais você é mentiroso, eu sou mentiroso, quando nós vivemos dizendo que tivemos um encontro com o Deus Criador dos céus e da terra, e vivemos exatamente a mesma vida que vivíamos antes desse suposto encontro. Se o Espírito de Deus não vier sobre você, se o Espírito de Deus não estiver na tua vida, você vai gostar de ficar sentado no banco da igreja, porque nós gostamos de ficar na frente da televisão, e o sermão, o culto passa a ser uma televisão para você. Ou nós nos permitimos ser transformados, guiados, dirigidos e levados, moldados e transformados pelo Espírito de Deus na nossa vida, ou nós estamos nos enganando, e ao nos enganarmos, nós estamos vivendo como pessoas que não estarão em pé quando Jesus vier. Sabe o que aconteceu com os discípulos e por que é que os discípulos receberam o Espírito de Deus? Quantos dias esses homens oraram pelo Espírito de Deus? Eu sabia também que vocês iriam dizer 50. 40? Aqui eu ouvi a resposta. 10 dias. 10 dias os discípulos oraram pelo Espírito Santo, porque Jesus esteve com eles durante os 40 dias após sua ressurreição. Durante 50 dias, passaram 50 dias entre a morte de Cristo e o derramamento do Espírito Santo, que vem exatamente no dia em que a lei havia sido entregue lá no Sinai, porque quem escreveu a lei, de acordo com o que eu falei ontem para vocês? Quem escreveu a lei foi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo na Bíblia ele é conhecido como o dedo de Deus.
E ele sendo o dedo de Deus, a Bíblia nos diz no capítulo 31 do livro de Deuteronômio, que Deus escreveu a sua lei pelo seu próprio dedo. E foi o Santo Espírito então que entregou, quem escreveu a lei que foi entregue, ditada por Jesus e entregue como medianeiro. E esta lei é exatamente no mesmo dia, muitos milhares de anos depois, 1400 anos depois, o Espírito Santo desce para nos levar diretamente de volta para a mensagem bíblica, nos levar mais uma vez à mensagem bíblica. E aqui eu queria fazer um pequeno parênteses. Nós estávamos discutindo e começamos a discutir sobre: é necessário que nós voltemos ao judaísmo? É necessário que nós voltemos e aceitemos as tradições do povo judeu, vivendo no ano 2000, vivendo no século 21? Eu vou dizer para vocês de forma bem clara e sem nenhuma tergiversação: é necessário que nós voltemos à religião bíblica. É necessário que nós voltemos à adoração bíblica. É necessário que nossa adoração esteja voltada para o adorado e não para o adorador. É necessário que nós compreendamos que é Deus que merece a nossa adoração e não o cantor que vem até a frente. É necessário que nós entendamos que é Deus quem deve falar e não o pastor, não o pregador, não o grande homem que Deus enviou. São enviados de Deus, mas são instrumentos nas mãos de Deus. Assim como você, assim como eu, todos nós somos instrumentos. Nós precisamos voltar à adoração bíblica verdadeira, centrada em Deus. Quando nós voltarmos à adoração bíblica verdadeira, centrada em Deus, aí nós vamos entender exatamente qual é o princípio da mensagem à Laodiceia, do capítulo 3 de Apocalipse. A mensagem à Laodiceia está centrada em uma adoração falsa, uma adoração morna, uma adoração que não está voltada para Deus. E quando nós voltarmos para o princípio da adoração, deve haver entre nós um reavivamento da verdadeira piedade, diz o Espírito de Profecia. E esta verdadeira piedade é uma adoração centrada em Deus. E é possível adorar a Deus se não for pelo Espírito? O que a Bíblia nos diz no livro de João, capítulo 4? Importa que aqueles que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade. O que significa adorar em espírito? Ser movido por Deus para a adoração. Ser movido por Deus, e é exatamente o que acontece com os discípulos. Sem isso, sem conhecer, sem compreender, sem aceitar, sem viver na companhia da terceira pessoa da divindade, ou pior do que isso, blasfemando contra a terceira pessoa da divindade, blasfemando contra a pessoa do Espírito Santo, sabe o que acontece, queridos? Nós não podemos receber a dotação de poder necessária para viver nos últimos dias. E nós vamos fazer 40 madrugadas, irmão João. Vamos fazer 40 madrugadas, vamos fazer 50 madrugadas, vamos fazer 365 dias, 720 dias, como é o nome? Milbrets, 365 dias, 10 anos, 150 anos, 400 anos e Jesus não vai voltar. Isso é o que nós pensamos. Mas Jesus vai voltar. O problema é que nós não vamos estar prontos. E não vamos para o céu. Jesus irá voltar. Mas o grande problema é que nós não estaremos preparados. Os discípulos oraram 10 dias. 10 dias. E o poder veio sobre eles. A promessa que Jesus fez aos discípulos é exatamente a mesma promessa que ele fez para você e para mim. E por que é que nós ainda não temos recebido o Espírito na chuva serôdia? Porque nós não oramos como os discípulos oravam. Vejam o que diz, e nós estudamos na lição da Escola Sabatina de hoje. Ao cumprir-se, verso 1, ao cumprir-se o dia de Shavuot, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ellen White nos descreve na página 31, a página 36 do livro Atos dos Apóstolos, o que é que estes homens faziam naquele lugar. Sabe o que é que eles faziam? Eles estavam meditando sobre os últimos acontecimentos e últimas palavras que Jesus havia falado. Eles estavam meditando sobre a necessidade sobre a sua própria letargia, a sua própria falta de inteligência ao estarem ouvindo o Mestre, mas estarem andando ao lado do Mestre e não estarem andando com o Mestre. Eram admiradores de Jesus, mas precisavam passar a ser discípulos de Cristo. Eles estavam andando com Jesus, mas estavam preocupados quem seria o maior no reino do céu. Eles estavam preocupados com quem está certo e quem está errado. Estavam preocupados com o que o irmão faz ou deixa de fazer. Estavam preocupados em eu sou maior, eu sou melhor. Estavam preocupados com outras coisas, mas não estavam preocupados em verdadeiramente tomar sentido e atentar para a voz de Jesus Cristo em seu coração. E quando eles perceberam isso, Ellen White nos diz na página 36, eles choraram amargamente e prometeram aos céus que seria diferente se eles pudessem ter mais uma vez os 3 anos e meio com Jesus Cristo. E quando eles compreenderam isso, eles foram uns aos outros e começaram a pedir perdão por haverem sido menos discípulos do que Jesus havia requerido que eles fossem. E naquele momento, exatamente neste momento, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ao cumprir-se o dia em que Deus, lá no Sinai, no ano 1440 e alguma coisa, 1445,
Quando naquele dia Deus veio e entregou a lei, o Espírito Santo vem e lhes instrui no conhecimento da verdade, do verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. E este divino Espírito Santo está disponível para você também da mesma maneira. Está disponível para mim e para você da mesma forma. Nós precisamos entender, e aqui eu vou terminando. É exatamente esta razão do ódio completo e absoluto que Satanás tem pelo Espírito Santo. É exatamente este o ódio que Satanás tem pela pessoa divina do Espírito Santo. É por isso que Satanás faz com que na nossa igreja hoje nós estejamos perdendo tempo em discutir sobre o Espírito Santo, ao invés de discutir como receber o Espírito Santo. Estamos perdendo tempo com discussões a respeito da personalidade do Espírito Santo, quando deveríamos estar não perdendo tempo, mas ganhando tempo discutindo sobre as características daqueles que são transformados pelo Espírito de Deus. Não há dúvida alguma na palavra de Deus de que o Espírito Santo é uma pessoa. O capítulo 5 de Atos nos mostra isso. Não há dúvida alguma de que o Espírito Santo é Deus. Quando você compara Isaías 6 com Atos 28, verso 25, você vai ver que o Espírito Santo é Deus. Ali em Isaías 6, vocês lembram o que diz? Eis que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Eterno assentado no alto e sublime trono. Eu conheço esse texto de cor. É o texto que um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. E quando você entende, você vai no livro, você vê toda a visão de Isaías. Ele diz assim, quem irá por nós? Quem enviarei? E depois ele diz, vai e fala a este povo. Verso 10. Quando você vai lá no capítulo 28, capítulo 28, verso 25 de Atos, você encontra o apóstolo Paulo dizendo assim, bem falou o Espírito Santo através do profeta Isaías a respeito deste povo. Quem era aquele que estava falando lá na grande visão de Isaías 6? E quem é também? Porque capítulo 12 de João, verso 40 a 42, nos diz que Isaías, naquele momento, viu a glória de Jesus. Era o Espírito Santo, era Jesus. E quando os dois estão, também está Deus, o Pai. É uma visão trinitariana. A Bíblia é clara. De modo que nossas discussões não precisam ser... E aqui alguns aprendem algumas coisas na internet e coisas estranhas que não condizem com o significado da palavra de Deus. E aí trazem essas discussões para a igreja. E a igreja perde tempo. A igreja perde tempo da sua missão. A igreja perde tempo da sua preparação para convencer essas pessoas. E eu vou dizer uma coisa que o pastor Amin Rodor diz. É muito difícil convencer aquele que gosta de que quer estar no erro, que acha que descobriu uma verdade por si mesmo. Nós precisamos estar preparados, estar prontos. E a nossa preparação e a nossa prontidão não vem com discussões sobre a personalidade do Espírito Santo, mas sobre a sua vida na nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de nós de uma forma muito clara, de uma forma muito simples, com o derramamento do seu Espírito na tua vida e na minha vida. Chuva temporã é para agora. Chuva temporã não deixe para amanhã. Chuva temporã não permita que tua vida saia deste templo nesta manhã sem que você tenha participado verdadeiramente da chuva temporã. Sem que você verdadeiramente tenha sentido a presença do Santo Espírito na tua vida. Porque a grande verdade é que se você não sentir a presença do Santo Espírito na tua vida hoje, você não conseguirá senti-la na tua vida para a eternidade. Deixa eu só mostrar para vocês um livro que eu gostaria que todos vocês adquirissem. É um livro fenomenal que tem transformado a minha visão e a visão de muitos colegas, muitas pessoas, muitos irmãos nossos. O Deus Esquecido. Se chama O Deus Esquecido. E ele diz assim, um texto, eu vou ler da contracapa para vocês. A irrelevância da igreja em muitos lugares e a apatia de seus membros podem ser creditadas em boa medida ao desprezo pela ação do Espírito Santo. Igrejas que se renderam ao simples ativismo, igrejas sociais, igrejas que estão preocupadas apenas em transformar a sociedade, ou a espetacularização do culto. Vamos colocar faixas aqui assim, vamos colocar um monte de dizeres e coisas aqui, fazer daqui da frente do lugar consagrado um palco para o show. A espetacularização do culto. No fundo, não passam de um mero agrupamento de pessoas cuja aparência esfuziante oculta a ausência de alguém que não está sendo convidado para a festa, o Espírito Santo. Quer ter festa de verdade na sua vida? Quer ter uma festa de verdade na tua igreja? Quer ter uma festa verdadeira na transformação da tua vida? Convide o Espírito Santo. Não convide um grande cantor. Não convide um grande pastor. Mas convide o grande pastor. Convide aquele que é o grande pastor, o Espírito Santo. Aquele que te colocou, me colocou, e que nos chamou para vivermos em novidade de vida.
Encontre-se, não com a jamanta que muda a sua vida, mas com Deus que é todo-poderoso, o Divino Espírito Santo. Que este sim transforma a tua vida, não para a morte, mas para a salvação eterna. Por Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor. Vamos cantar o hino O Santo Espírito Desceu. É o hino de número 157 do nosso Inário Adventista. Coloquemo-nos em pé agora, antes do início do playback já. Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf foi aquele homem que eu disse para vocês no início. Esse homem, eu queria dizer para vocês rapidamente um pedacinho da história dele. Ele foi criado como um homem religioso, pietista, voltado para as emoções, lá na Alemanha, ali na Bavária, naqueles lugares que formaram a Alemanha, Bavária, Morávia. E ele tinha muito dinheiro. O nome dele completo era Nikolaus Ludwig Kaiser von Portendorf und Zinzendorf. Nome lindo, porque ele era o senhor de todas aquelas terras. Kaiser, senhor. E ele era o senhor de todas aquelas terras. E quando ele, nos anos de 1700, 1600 e alguma coisa, ele pegou... E ele foi criado como um homem para ter posses e dinheiro. Uma certa feita, ele entrou no museu, um homem religioso, entrou no museu e viu um quadro. Aqui tem uns 4 metros de altura, sei isso? Por aí, uns 4 metros de altura, um quadro que dizia, que mostrava a crucifixão de Cristo, os atos anteriores, a sua tortura e etc, e a sua ressurreição. E dizia embaixo assim: eu deixei tudo por você, o que você faz por mim? E aquele homem ficou triste, mal, porque ele sabia que ele não fazia nada. Não fazia nada. Mas ele ainda assim negou a ação do Espírito Santo na sua vida. Ele passou muito tempo depois, ele foi até a Groenlândia. Conhecem a Groenlândia, né?
um lugar gelado, inóspito, esquimós. E quando ele chegou naquele lugar, ele falava de Jesus, perguntou quem? E ele descobriu que ninguém jamais havia ouvido falar de Jesus na Groenlândia. Nunca. E ele ficou tremendamente decepcionado consigo mesmo, porque ele não havia pregado para ninguém. Ele chorou, e a história nos conta que ele ficou 15 dias mal. Voltou para a sua cidade. E quando ele chegou na sua cidade, ele encontrou um amigo chamado Davis. Não é Davis, o nome alemão não me lembro. E ele chegou para esse homem e disse assim: querido, deixa eu te perguntar uma coisa, meu amigo. Eu queria fazer um desafio para você. Eu queria fazer um desafio para você, que é o desafio, talvez o maior de todos os desafios que alguém já possa ter feito para você. Eu queria saber se você aceitaria pregar o Evangelho num lugar que ninguém jamais ouviu falar do Evangelho. Mas antes que você me responda, deixa eu te dizer quais são as características e os requisitos dessa vaga. A primeira delas é que você vai para um lugar de onde você provavelmente não vai voltar. Não há salário, não há casa, não há saúde, não há ninguém lá que vá te ajudar, a não ser o Espírito de Deus. E eu queria saber se você aceita. Eu tenho certeza que muitos de nós hoje, no conforto da nossa vida, teríamos dito: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu te seguirei, Senhor, se não estiver chovendo. Eu te seguirei, Senhor, se não for muito longe. Mas a resposta desse jovem foi muito linda. A resposta dele foi assim: Nicolaus, me dá um par de sapatos, de botas novas, porque as minhas estão rasgadas, e eu vou pregar. Me dá um par de botas novas e eu vou pregar. Se o Espírito estiver comigo, eu vou. Nicolaus saiu e foi comprar as botas. E quando na manhã seguinte ele chegou na casa desse jovem, bateu na porta. Um homem movido pelo Espírito Santo. Bateu na porta. E ele disse: bateu, esmurrou. Quando ele percebeu que não havia ninguém, deu a volta, e lá na parte de trás estava assim: querido amigo Nicolaus, não pude esperar pelos seus sapatos enquanto sei que pessoas estão morrendo sem ouvir falar de meu Cristo. Fui descalço mesmo. Essa história é verdadeira. E por causa disso, de um homem movido pelo Espírito Santo, 95% da população da Groenlândia hoje é cristã. Sabe por quê? Porque o Espírito não te convida a ficar sentado. O Espírito te move impetuosamente para que você vá levar a última mensagem de advertência. No final da vida, depois de ter perdido toda a sua fortuna, Zinzendorf foi questionado por que ele comprou terras chamada Herrschaft, um lugar onde ele havia levado pessoas para viver. E quando perguntaram para ele: por que você gastou toda a sua fortuna mandando missionários, etc., ele disse assim: estamos indo buscar para o Cordeiro a recompensa do seu sacrifício. Você é a recompensa que Jesus quer. E através de você, Jesus quer buscar mais recompensas. É a única recompensa que Cristo quer: o teu coração. Renda o teu coração ao Espírito Santo e vamos trabalhar para Deus. E dentro, em breve, nós estaremos nas mansões celestiais. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É bom, maravilhoso, é gostoso, é fantástico podermos estar reunidos nesta manhã do teu santo dia, em um lugar tão gostoso, agradável, confortável para ouvir da tua palavra. É maravilhoso, Senhor, saber que o teu Santo Espírito está no nosso coração e podermos pela fé contemplar o teu santo e maravilhoso sorriso ao olhar para a nossa vida e perceber que nós, como recompensas do sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário, nos entregamos completamente à ação do teu Santo Espírito na nossa vida. Mas, Pai eterno, que nossa ação, que nossa entrega seja tão completa a ponto de que nós queiramos estar aqui no teu santo dia, no sábado, e nas reuniões da igreja, mas que queiramos ser movidos pelo Espírito e nos deixemos ser movidos pelo Espírito para levar a mensagem de advertência que o mundo precisa ouvir. A mensagem que o Senhor entregou a esta igreja, a mensagem que o Senhor entregou a este povo, a mensagem que o Senhor demanda que este povo leve ao mundo. E dá-nos, ó Deus, a completa compreensão, não da personalidade do Espírito Santo, porque o Senhor já disse através de tua serva que é um mistério, mas sobretudo e acima de tudo, da presença, da ação, do amor e do chamado do teu Santo Espírito no nosso coração. Abre, ó Deus, as portas do nosso coração, que o teu Santo Espírito habitando no nosso coração nos transforme verdadeiramente e que nós possamos ouvir a voz de Cristo Jesus batendo no nosso coração e pela presença do teu Santo Espírito abrir esta porta para que a tua presença gloriosa, a presença do teu amado Filho Jesus e a presença do teu Santo Espírito se faça na nossa vida, na mesa do nosso coração e que tenhamos uma grandiosa ceia, que nos prepare para a grandiosa ceia final nas mansões celestiais. Abençoa a tua igreja. Dá o teu poder a todos os teus filhos aqui reunidos nesta manhã e bendize-nos com um bom retorno ao nosso lar. Traz-nos, ó Deus, à tarde. Abençoa-nos, ó Deus, com um bom
conhecimento da tua verdade, e que este conhecimento produza vida, e que este conhecimento produza libertação, liberdade, salvação e glorificação. Te rogo no santo nome de Jesus e pela comunhão do Santo e doce Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém.